Estamos começando mais um programa É Justo. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei de falência e recuperação de empresas. Para isso convidamos o advogado, o professor universitário, Dr. André Geia, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema. Professor, muito obrigado pelo seu aceite do seu convite. Eu que agradeço, professor João. Muito obrigado pelo convite. Doutor, como essa sua experiência no direito empresarial, como o senhor está vendo o cenário que ocorre hoje com essa legislação que já existe há alguns anos já? A atual lei de falências, ela é de 2005, data de 2005, que é a Lei 11.101 de 2005. Esta lei ela veio trazer no cenário da atividade empresarial um novo formato, uma nova perspectiva de superação da crise econômico-financeira que as empresas atravessam aí no decorrer das suas atividades econômicas. Até 2005 nós tínhamos uma legislação que tratava da falência e da concordata, mas uma legislação que não tinha mais um compasso, não estava mais no compasso com a realidade econômica e realmente necessitava de uma reformulação do sistema legal, até para que o novo formato da falência se adequasse à realidade trazida pelo Código Civil de 2002. Então, em 2005 surge aí essa nova lei de falências e recuperação de empresas, trazendo grandes perspectivas, importantes instrumentos de fôlego para as atividades econômicas que atravessam uma crise financeira ou estão passando por algumas dificuldades financeiras. Então nós temos observado que essa lei traz no cenário não só do mundo jurídico, mas também no mundo jurídico, mas principalmente no âmbito econômico, perspectivas importantes. E temos exemplos inúmeros aí ocorrendo já no judiciário de empresas que estavam em crise e que, se utilizando desses instrumentais que a nova lei oferece, tem realmente trazido sucesso a essa superação da crise. Inclusive com o próprio Instituto da Falência, professor João. A sociedade está acostumada, os comerciantes, com a expressão concordata. Isso. Essa recuperação de empresa é a concordata, ocupou o lugar dela ou não tem nenhuma relação com a concordata, antiga concordata? Acho bem pertinente a sua pergunta, professor João. Nós temos visto aí fazer um paralelo entre a atual recuperação de empresas com a antiga concordata. Na verdade, se nós formos ver, os dois institutos são institutos bem diferentes. Eu não acho adequado afirmar que ela veio substituir a antiga concordata. Na verdade, veio trazer um novo instrumento com uma dinâmica negocial muito melhor, com perspectivas que o empresário, a sociedade empresária hoje, acaba dispondo que a legislação anterior não permitia. A legislação anterior ela tinha até a questão do prazo. Você tinha o prazo máximo de 2 anos da concordata e 2 anos num cenário econômico para a empresa superar a crise é pouco tempo. A nova lei ela trouxe lá no seu artigo 50 uma série de meios, de instrumentos de recuperação, como por exemplo, concessão de prazo, constituição de sociedade com os credores, fusão da sociedade com outras empresas, incorporação, aumento de capital, estruturação da administração, enfim, uma série de instrumentos modernos que vão propiciar uma perspectiva diferente daquela da outrora concordata. Porque antigamente na concordata a empresa em crise procurava a concordata. Isso, exatamente. Mas às vezes não conseguia se erguer ou se levantar. Exato. Hoje, na questão de empresa, a empresa em crise vai procurar também a recuperação. Só que o que o senhor está dizendo para nós, com grande chance de recuperação. A grande maioria das empresas que tem buscado a recuperação tem saído com sucesso das crises que elas estão atravessando. Isso aí já mostra o sucesso que o Instituto apresenta. Agora, é óbvio que as distorções existem, e nem todo empresário ou sociedade empresária que vai se valer desses institutos, às vezes está imbuído de boa fé. Mas para isso também o judiciário tem se mostrado bem atento e afastado as recuperações fraudulentas ou com intuito, com objetivos escusos. O judiciário eu acho que está bem atento a essas questões, realmente. Falando em judiciário, nosso judiciário hoje está com uma morosidade enorme, Excesso de demanda, poucos funcionários públicos, Há como nós escaparmos do judiciário numa recuperação de uma empresa ou não? Continuamos caindo sempre no judiciário? Muito interessante também essa pergunta, professor João. A nova lei, ela traz a recuperação sob 2 formatos.
A recuperação judicial, esta é indispensável à busca do judiciário, né? Desde o momento, desde o seu nascedouro, se faz necessário deflagrar esse procedimento através do judiciário. E a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial que está prevista na nova lei é um instrumento importante, mas que ainda nós, operadores do direito, não temos observado aí as perspectivas que esse instrumento oferece. E é um instrumento que prescinde de uma participação do judiciário ostensiva e vem exatamente atender esse novo cenário que se desponta na atividade do operador do direito. Cada vez mais, os instrumentos que propiciam a busca de soluções fora do judiciário, eu acho que são instrumentos importantes. Né? Agora, quando não tem uma opção, aí sim, acho que deve-se ir ao judiciário. Mas nós temos a recuperação extrajudicial. É possível, então, escapar do judiciário e recuperar uma empresa dentro de uma legislação nova, dentro da legislação, talvez de uma forma bem mais rápida. Muito mais rápida, simples e mais econômica. Né? E a recuperação extrajudicial, lógico que o plano, depois de assinado com a anuência dos credores, ele vai ser homologado pelo juiz. Judicialmente. Só que é um procedimento muito mais simples do que todo aquele trâmite processual da recuperação judicial. Então, um instrumento eficaz, que até eu faço a colocação, que os operadores do direito deveriam olhar com melhores olhos a recuperação extrajudicial. Exatamente, que é um importante instrumento também para essa superação da crise, sem a necessidade da busca do judiciário, do custo que nós temos também, né, todo o custo operacional que se tem para ir ao judiciário. Eu tenho para mim que quanto mais nós puder fugir do judiciário, melhor é. Quanto mais podemos essas câmaras de conciliação, porque o judiciário hoje está muito parado, né? Então, há uma crítica de que o judiciário é moroso, mas eu acho que é cultural nosso tudo ter que ir ao judiciário. Né? Às vezes nós mesmos, advogados, nos nossos escritórios, demandamos com excesso. E muitas vezes esses mecanismos alternativos de solução de conflitos, que não são tão explorados, poderiam propiciar a solução de conflitos sem a necessidade de ir ao judiciário. E deixar realmente o judiciário para aquelas situações em que não impossível resolver, em que não houve a possibilidade de acordo, ou aquelas situações em que se faz necessária a busca do judiciário, como, por exemplo, as questões criminais, as questões envolvendo os incapazes, enfim, estas eu acho que aí são indispensáveis, o crivo do judiciário. Mas é cultural, né, professor? Nós estamos já... Essa lei de 2005... 2005. Nós já estamos aí uns bons aninhos andando. O profissional de direito está encontrando nessa nova linha uma nova área de atuar ou não? Ele não mexeu com a classe do advogado ainda? Eu procuro, na sala de aula, passar essa realidade para os nossos alunos e também aí ao mercado, né, dessas perspectivas que essa nova lei oferece ao profissional da área do direito. Né? Realmente, trabalhar nessa área da recuperação e da falência tem mostrado campo de trabalho promissor. Na nossa cidade, em Ribeirão Preto, poucos escritórios de advocacia atuam, né, de forma intensa ou quase que exclusiva nessa área. Nós temos hoje grandes escritórios, grandes corporações aí trabalhando nessa área. E é um mercado, na minha opinião, em ascensão, promissor, mas para isso é preciso também que o profissional esteja bem qualificado, que o profissional esteja aí bem instruído para realmente utilizar desses instrumentos que a lei oferece de uma forma salutar e produtiva. Na sua vida profissional como advogado, o seu escritório tem trabalhado com sucesso em algumas empresas sendo recuperadas ou não? Sem dúvida, né? As experiências que a gente tem tido de recuperação judicial têm sido bastante salutares. São experiências que proporcionam ao cliente, né, evitar aí o encerramento da atividade, porque esse é o espírito da lei. Né? Se há possível, se a atividade econômica se mostra viável, por que nós vamos caminhar para o encerramento dessa atividade econômica que gera trabalho, gera arrecadação, gera estabilidade econômica? Então, para o cliente, é um instrumento importante. E para o escritório também, se mostra como uma fatia de boa rentabilidade, né, de manutenção do escritório. Esse é um bom alerta para os nossos bacharéis em Direito, né? Com certeza. Estão saindo aí, não sabem onde atuar, então é uma área boa do direito empresarial que demonstra ser bem produtiva no sentido profissional, né? Exato. Além de ser bem rentável, né, ela se mostra como um instrumento que
dá ao profissional uma satisfação pessoal muito grande quando você vê que ao manter aquela atividade ou recuperar aquela atividade, você conseguiu manter às vezes centenas de empregos, às vezes milhares de empregos direto. Famílias envolvidas aí, né? Exatamente. A esposa, filho, às vezes pai, mãe, que depende daquele funcionário que a empresa sendo recuperada, o salário dele está garantido, né? Com certeza, com certeza. E isso também para o profissional é um motivo de satisfação, você conseguir dar essa perspectiva para o empresário. Pela sua fala a gente percebe o seguinte, não é só beneficiado o dono da empresa. Eu tenho os credores aí sendo beneficiados, os empregados sendo beneficiados, os parentes desses empregados, quer dizer, é um grupo social bem grande que leva o proveito de uma empresa sendo recuperada. Este é um ponto, dentre outros, que eu acho que atinge esse novo formato da lei, porque ela não visa atender exclusivamente o devedor. Certo. Ela visa dar ou o credor ou os credores. Isso. Né? Não é uma relação eminentemente entre devedor e credor. Singular, né? Mas sim dando uma perspectiva para o próprio cenário econômico. Imaginemos uma grande empresa nas cidades pequenas, né, que está em crise, ela atinge praticamente toda aquela coletividade de pessoas, não só aqueles que trabalham diretamente, aqueles que dependem diretamente, mas indiretamente. Entendi. Então é realmente um instituto que merece ainda ser burilado com algumas correções, sem dúvida, mas se mostra muito mais avançado do que aquele que nós tínhamos outrora com a concordata e a falência. A falência, o que aconteceu com ela com essa nova mudança da lei? Ela sofreu algum impacto ou não? Olha, a falência também apresenta uma perspectiva de recuperação da atividade econômica. Dentro do próprio pedido falimentar? Isso. Hoje, se você for lá, por volta do artigo 75, 76 da Lei de Falências, ele mudou a dinâmica da legislação anterior. Enquanto a legislação anterior tinha um cunho eminentemente liquidatório, hoje o cunho liquidatório é excepcional. A legislação permite, após a arrecadação dos bens do devedor, que esses bens sejam, tão logo termine a arrecadação dos bens, já sejam alienados esses bens, se faça alienação do estabelecimento a um outro sujeito para que esse outro sujeito dê continuidade à atividade. Então eu tenho uma situação muito interessante. Com a decretação da falência, ao afastamento do sujeito empresário ou sociedade empresária, com o objetivo de preservar a atividade econômica. São duas situações diferentes. Às vezes, aquele sujeito que estava à frente da atividade não teve habilidade ou condições de tocar o empreendimento, mas aquele empreendimento se mostra viável. A falência também tem esse cunho de preservar a atividade econômica. Antes não tinha, ela tinha um cunho mais meramente liquidatório. Quer dizer, mesmo que o comerciante sofra um pedido de falência, é possível a recuperação entrar nesse procedimento? É possível que a sua atividade econômica seja continuada. Entendi. Exatamente. Que, nossa, a mudança foi bem favorável. A gente percebe que a mudança é em favor do comerciante. Eu acho que a mudança não é a favor do comerciante ou do empresário, é da sociedade como um todo. Correto. Mais do que isso. Então, ficou claro na nova lei esse objetivo. Agora, o que eu acho que falta é, às vezes, nós, operadores do direito, estarmos também com uma perspectiva mais aberta para isso. E o operador de direito que se propõe a trabalhar na área empresarial, especialmente na área de falência e recuperação, tem que ter uma sensibilidade econômica, uma sensibilidade social, né? E da área produtiva para que ele possa realmente, com os instrumentos jurídicos, dar essa continuidade à atividade econômica. Só na falência, quando realmente a atividade econômica for inviável, é que deve ser vista como com cunho liquidatório. Na legislação anterior tinha a chamada autofalência, né? Continua esse pedido ainda? Continua, é uma faculdade, né, do devedor pedir a sua autofalência, que também se mostra como esse instrumento importante, né? O sujeito pede a sua autofalência, é possível que o seu estabelecimento seja alienado a um terceiro e com a alienação desse estabelecimento, antes ele era feito depois de vários anos que o processo falimentar já estava em curso. Quando ocorria a alienação dos bens que compunham o estabelecimento, o valor econômico alcançado era muito pequeno. Hoje, com a possibilidade de eu vender o estabelecimento econômico, tão logo se encerre a arrecadação, propicia um alcance de valor econômico muito maior do que aquele que eu alcanço quando eu vendo individualmente os bens. Então, isso aí vai beneficiar quem? O devedor, vai beneficiar os credores, mas também
com a possibilidade de continuidade daquela atividade, beneficiar toda a coletividade onde aquela atividade econômica era exercida. Nós falamos agora há pouco sobre o judiciário e extrajudicial. O senhor entende que o judiciário está preparado para atender essa demanda judicial? Eu acho que, de um modo geral, os operadores do direito ainda não estão imbuídos do espírito da nova lei. O levar para o judiciário. Isso. Tá. E mais do que isso, né? Entender a recuperação e a falência como institutos de preservação da atividade econômica. Correto. Isso aí que eu acho que é o fundamental. Mas eu ainda vejo que o judiciário tem se apresentado eficaz nas questões das recuperações e das falências. Mais ainda, o próprio Tribunal de Justiça, com câmaras hoje especializadas na área empresarial e na área de falência e recuperação, também tem atendido bem a esse espírito. É uma questão cultural. É uma questão cultural, entendi. Mas eu vejo com muito bons olhos, com muito bons olhos e com assim, muito otimismo a aplicação desse dispositivo legal. Agora, é uma questão que envolve não só questões jurídicas, né? Mas sim econômicas e sociais relevantes. E aí que o profissional do direito, né, o operador do direito, tem que estar sensível a todo esse cenário. Doutor, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Queremos contar com o senhor novamente aqui, tratando de outro assunto, de sua competência e pelo seu brilhantismo que o senhor possui. Obrigado, professor João. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Ao nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção, convidando para o nosso próximo encontro. Mande e-mails para o nosso endereço eletrônico, dando sugestões de temas. Fique com Deus e até a próxima.